Bom, pessoal, agora vamos para o módulo 2, que é a utilização do Google Documentos. Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de Introdução ao Ambiente Digital. Neste módulo, nós veremos sobre a utilização do Google Docs. Sendo uma breve revisão sobre o que vimos no módulo 1, vimos sobre a importância da internet nos dias de hoje, a utilização do Google Chrome como navegador, a criação de uma rede social como o Facebook e a utilização do Gmail como o e-mail principal. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre o Google Docs, que é um serviço web que também está disponível para celular, que permite que o usuário crie e edite documentos de texto, planilhas e apresentações de slides, com a opção ainda de facilmente compartilhar esses documentos com seus contatos, editar em conjunto, ver versões anteriores e conversar por meio de comentários, além de ter tudo armazenado em nuvem. Falando nisso, o que é o armazenamento na nuvem, né? Então, ao invés de guardar os teus documentos numa pasta no computador, num HD externo ou até num pendrive, a gente utiliza o armazenamento na nuvem com o Google Docs, que oferece um espaço gratuito para guardar os arquivos. E no armazenamento em nuvem, os seus dados são guardados e protegidos na internet, através de um servidor que faz a comunicação dos dispositivos pessoais com esse centro de dados. Então, agora vamos passar para a nossa aula prática de utilização do Google Docs. É importante dizer que para utilizar essa ferramenta é necessário ter uma conta Gmail, então a gente vai utilizar a conta que criamos no módulo 1 desse curso para acessar. Então, acessando aqui o nosso Google Chrome, né, o nosso navegador padrão, a gente consegue ver que a nossa conta Gmail que a gente criou no primeiro módulo já está logada aqui. Então, a gente consegue acessar através desse item aqui, desse Google Apps, a gente consegue acessar o Google Docs. E aqui a gente vê várias opções, como o próprio Google, o YouTube, o Gmail, que é aquele servidor de e-mails que a gente viu na aula passada. E se a gente rolar um pouquinho mais para baixo aqui, a gente consegue ver os três tópicos que a gente vai falar hoje, que é o documentos, o planilhas e o apresentações. Então, iniciando com o documento, a gente pode clicar nesse ícone azul aqui e ele já vai redirecionar para a tua página e com todos os documentos que a gente tem dentro da nossa conta. Então, aqui embaixo são os documentos que eu acessei recentemente. E aqui a gente consegue iniciar um novo documento. Então, vocês podem ver, clicando nesse botão aqui de galeria de modelos, vocês podem ver que já tem vários modelos prontos de documentos a serem criados. Então, se eu quero criar um currículo, eu já tenho aqui vários layouts de currículos que eu posso já criar, eu utilizar esses layouts prontos para criar o meu próprio currículo. Tem layout de carta, layout pessoal, para trabalho, então tem várias opções prontas já que o Google Docs nos fornece para a gente criar os nossos documentos. Então, por exemplo, hoje eu quero criar um currículo para mim. Eu vou selecionar um desses daqui, que tem aqui nas opções dos modelos. Então, por exemplo, vou selecionar esse primeiro aqui. E ele já vai abrir no editor de texto do Google Docs o layout pronto para mim. Então, eu só preciso alterar as informações que tem aqui com as minhas informações. Então, é uma maneira mais fácil de tu criar um currículo, por exemplo, do que criar do zero, criando cada um dos layouts dentro desse editor de texto. Então, aqui é bem simples. Aqui tu consegue ver o cursor, né, da digitação do texto dentro do documento e consegue digitar o texto a partir disso. Então, por exemplo, se eu vou usar esse layout de currículo como modelo para mim, eu posso vir aqui, selecionar aqui ou apagar, onde diz seu nome, e botar o meu nome aqui, por exemplo. E ele já vai mostrar do mesmo jeito que estava aparecendo o seu nome aqui antes. E aqui eu posso alterar com as minhas informações. Então, mesma coisa aqui, eu posso colocar Sharon Martins
e colocar as informações aqui, a rua onde eu moro, a cidade, o número de telefone, tudo isso apenas apagando o conteúdo que tem aqui como exemplo e adicionando as minhas informações aqui dentro. Aqui eu consigo colocar as minhas competências, por exemplo, aqui as experiências passadas que eu tive, o nome das empresas, o cargo, e ele já vem 100% formatado para mim. Então aqui é bem tranquilo. Aqui em cima, vocês podem ver que a gente tem várias opções aqui de barras para a gente utilizar. Aqui onde está escrito currículo vai ser o nome do meu arquivo. Então, se eu não quiser que seja o nome que vem como padrão aqui, eu consigo alterar apenas digitando aqui junto com o que já tem ou apagando o que tem e digitando um novo título. E é só clicar fora daquela caixinha que ele já altera o título desse arquivo para mim. É importante dizer aqui que as edições que a gente faz, tanto no Google Docs quanto nos outros, nas apresentações e nas planilhas, elas são salvas automaticamente. Então, a gente não precisa ficar salvando a cada linha que a gente digita. O armazenamento em nuvem, ele já facilita isso para a gente, e o Google Docs salva automaticamente as edições que a gente faz. E a gente consegue verificar através dessa frase aqui, a sua última edição foi há alguns segundos. Aqui eu consigo fazer algumas opções, tá? Eu consigo abrir um novo arquivo, né? Criar um novo arquivo, tanto do zero, né? Que seria essa primeira opção aqui, ou puxar algum outro layout da galeria de modelos que nem a gente estava vendo anteriormente. Eu consigo abrir um arquivo do meu computador aqui, através desse abrir, tanto do meu computador quanto os recentes aqui eu consigo. Se for do meu computador, eu venho aqui em Upload e arrasto um novo arquivo para o meu Google Docs, e aí eu consigo editar ele através disso. Eu também consigo fazer uma cópia. Então, por exemplo, eu fiz todo o meu currículo aqui e eu quero mandar isso para algum colega meu para fazer um currículo no mesmo modelo. Então, essa pessoa vai vir aqui e vai fazer uma cópia do meu documento. Então, fazer uma cópia aqui, consegue editar já um nome e só clicar aqui em fazer uma cópia e já vai estar disponível para a edição desse novo documento. Eu consigo também, que como a gente compartilhou lá no início, eu consigo compartilhar esse documento com outras pessoas. E isso facilita muito para que esse documento seja editado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, estou fazendo um trabalho da faculdade, estou fazendo um trabalho do serviço, eu consigo compartilhar aqui com os meus contatos. E essas pessoas vão receber uma notificação por e-mail e vão conseguir acessar esse meu arquivo para editar junto comigo as informações que estão aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar o Cassiano para me ajudar a editar esse arquivo aqui. Eu consigo selecionar se ele vai ser um editor, um leitor ou um comentador. Então, se eu quiser só que ele leia todos os conteúdos que eu estou editando aqui, eu consigo alterar aqui para leitor. Mas como nesse caso ele estaria me ajudando a editar, a gente deixa como editor. Aqui a gente mantém selecionado para notificar, que é para ir por e-mail uma notificação para a pessoa saber que esse documento foi compartilhado. E a gente clica em enviar. E aí essa pessoa vai receber a notificação por e-mail. Eu consigo também enviar esse arquivo por e-mail. E eu consigo fazer isso de duas formas. Eu consigo enviar direto por aqui, então clicando em enviar esse arquivo por e-mail, e aí ele já abre uma janelinha para a gente já preencher aqui o nome da pessoa que a gente está enviando. Ou eu consigo fazer isso acessando através do Gmail, que eu vou mostrar depois como que faz. E aqui a gente consegue selecionar o tipo de arquivo que a gente está compartilhando também. Então, ele vem por padrão selecionado PDF, mas se a gente quiser manter o formato editável, né, de documento, a gente pode selecionar aqui o Microsoft Word. Aqui. E aqui tem algumas outras opções, né, como renomear o arquivo, que a gente viu que dá para fazer aqui em cima, mover esse arquivo para uma pasta diferente dentro do nosso Google Docs, né, adicionar um atalho ao Google Drive, que é onde fica
todos os nossos documentos lá também. Se eu quiser mover para a lixeira, né, não quero mais utilizar esse arquivo, posso fazer isso também. E posso também ver o histórico de versões. Então, se eu estou editando junto com um colega, eu consigo ver as versões antigas desse arquivo para ver o que foi editado. Nós conseguimos também, através da aba Inserir, adicionar imagens, tabelas, gráficos e diferentes coisas para o nosso documento. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma foto minha para esse documento. Eu consigo vir aqui e adicionar uma foto direto do computador para esse documento. Ou eu quero adicionar uma tabela, eu consigo vir aqui também e inserir uma tabela e fazer ela personalizada. Eu vou aqui adicionar uma linha aqui embaixo para a gente ver como é que fica. Então, inserir tabela e eu consigo desenhar a minha tabela com quantas linhas e colunas eu quero ter. Então, vou fazer um exemplo de 2 linhas e 2 colunas. E ela já vem pronta para mim e eu consigo inserir as informações que eu quero aqui dentro dela. Eu consigo também inserir gráficos aqui dentro do meu documento, algumas linhas e outros elementos para auxiliar a minha edição desse arquivo. Eu também consigo formatar os textos através da aba Formatar. Então, deixar ele negrito, itálico, sublinhar esse texto, ou até adicionar estilos de parágrafo, como título, subtítulo, ajustar o alinhamento desse texto, tudo por essa aba Formatar. Mas eu também consigo fazer tudo isso usando esses atalhos que a gente tem aqui em cima. Então, por exemplo, eu vou abrir um novo documento, um documento em branco, como se fosse um documento zerado, sem nenhuma formatação, sem nenhum layout padrão, para a gente ver como utilizar essa barra de atalhos. Então, abrindo aqui um novo documento, consegue ver que já ele abre as mesmas informações que tinha antes, só o documento vem vazio. Aqui também a gente consegue alterar o nosso documento, né? Alterar o título do nosso documento. E aqui a gente pode escrever o texto que for. Exemplo de texto para meu documento. E aqui a gente consegue alterar todas as propriedades desse texto que eu estou adicionando. Então, por exemplo, eu não quero que a fonte do meu texto seja Arial, que é o que vem por padrão. Eu posso selecionar, utilizando o mouse aqui mesmo, selecionar esse texto e escolher através da lista de fontes que a gente tem disponível aqui no Google Docs, que são várias, posso escolher qual a fonte que eu quero para o meu texto. Então, por exemplo, eu quero um roboto normal. Ele já altera aqui para mim. Eu acho que está muito pequeno esse texto, eu quero aumentar o tamanho dessa fonte. Eu consigo tanto digitar aqui a fonte que eu quero, quanto selecionar aqui, por exemplo, tamanho 24, que aí já vem um texto bem maior, para um título de documento, por exemplo. Então, eu quero centralizar esse texto aqui como se realmente fosse o título do meu documento. Eu consigo vir aqui, ao invés de vir em formatar, alinhar e centralizar, eu posso vir direto aqui. Eu posso vir direto aqui selecionando o meu texto do mesmo jeito, utilizando o mouse, e aqui em cima eu posso passar o cursor para saber o que cada um significa. Então, justificar, alinhar à direita e alinhar no centro, que é o que eu quero. Então, eu clico aqui e ele já centraliza o documento para mim. Agora eu vou escrever o restante do meu texto e eu não quero mais que fique centralizado e eu quero que fique menor. Super simples, eu seleciono aqui se eu quero alinhar à esquerda ou se eu quero deixar justificado. Vou usar o exemplo do justificado. E aqui vou selecionar tamanho 18, por exemplo. Então aqui eu já posso escrever conforme eu tenha o conteúdo aqui. Eu quero deixar essa palavra aqui em negrito. Seleciono aqui do mesmo jeito. E aqui, do mesmo jeito que a gente viu aqui as opções de formatação de texto,
a gente tem algumas delas disponíveis para nós aqui em cima. Também passando o cursor a gente consegue ver o que significa cada uma. Então eu quero negrito e eu também quero deixar essa palavra de outra cor. Aqui passando com o cursor a gente consegue ver que a gente consegue alterar a cor do texto. E a gente tem milhares de opções aqui e ainda consegue personalizar elas. Então, por exemplo, eu quero esse texto vermelho, já altero e já aparece aqui. E a gente vê que já foi salva no Drive e a última edição foi feita alguns segundos, então tá tudo certo. A gente consegue utilizar como se fosse um marca-texto aqui dentro desse Google Docs também, a partir desse ícone aqui, cor de destaque. Então, por exemplo, quero marcar essa parte do texto com amarelo, consigo fazer aqui também. Então, a gente tem esses atalhos aqui facilitam na hora da edição dos nossos textos. Então, eu quero fazer uma lista de compras aqui, então eu vou escrever aqui. E eu quero deixar formatado como uma lista, né? Não vou querer um embaixo do outro aqui, como se fosse um texto. Vou querer formatadinho como lista. A gente tem opções aqui do lado, ela com lista de verificação, com marcadores ou com números. Então, vamos pegar com números como exemplo e a gente fala, eu quero comprar arroz, feijão e batata. Consigo escrever tudo aqui conforme a nossa formatação aqui em lista. Então, a partir do momento que eu clico aqui, já vai numerar e se eu clicar Enter, vai adicionar automaticamente um novo número. Eu não preciso escrever esse número. É bem tranquilo. E se eu não quiser que fique mais para a direita, eu consigo mudar isso, selecionando, né, todo o conteúdo que eu escrevi e botar ou diminuir o recuo, né, ou aumentar o recuo. Então, do mesmo jeito que eu posso vir aqui e clicar em compartilhar, eu posso vir aqui em cima também para já facilitar, né, como se fosse um atalho, do mesmo jeito que a gente usou esse aqui, para compartilhar esse documento com outra pessoa. Aqui no nosso Gmail, né, já simulei aqui que eu estou escrevendo um e-mail para alguém, eu consigo anexar aqui o nosso documento do Google Drive. Então, clicando aqui em Google Drive, ele já aparece o documento que eu criei, já aparece aqui. Então, eu só clico aqui e coloco ele, insiro ele aqui. Então, ele já vai vir como um link, então a pessoa não vai conseguir abrir diretamente aqui utilizando esse link. Se eu quiser, por exemplo, fazer download desse arquivo, né? Eu quero guardar ele no meu computador também, além de ter ele no meu Google Docs. Eu consigo vir aqui, escolher aqui fazer download e escolher qual formato que eu quero, né? Se eu quero continuar editando ele, eu posso utilizar esse primeiro formato, né, o Microsoft Word, mas se eu quero ter ele apenas para leitura, eu posso usar o documento PDF também. Então, ele dá algumas opções de formatos para a gente ver. Então, agora que finalizamos a parte dos documentos, a gente vai ver como que funciona a ferramenta de planilhas. Partindo do ponto que a gente já está com algum documento aberto, é só a gente clicar aqui no ícone para ir para a página inicial do Documentos Google, que vai abrir aquela página que a gente abriu lá no início. E aqui, nessas três setinhas, a gente consegue já acessar o Planilhas. Ou se a gente quiser fazer da outra maneira que a gente tinha feito antes, a gente pode só abrir uma nova guia aqui e acessar através desse ícone aqui, o Google Apps, e achar aqui o Planilhas também. Então, aqui a gente tem também, no mesmo formato dos documentos, né, toda a lista dos documentos que a gente já acessou, né, os acessados recentemente. E aqui, mesma coisa, a gente tem a galeria de modelos, que fornece layouts de planilhas para a gente apenas editar, né? A gente consegue ver aqui que tem vários tipos de planilhas, como lista de tarefas, orçamento anual, orçamento mensal.
Então, a gente já consegue usar alguns padrões prontos. Eu vou abrir aqui uma lista de tarefas para a gente ver como funciona. E aqui a gente consegue ver que ela já vem programada, né, com 3 colunas e com as linhas aqui certinho, que é só para a gente preencher. Então, por exemplo, eu quero programar uma tarefa para o dia 15 de fevereiro, que é pagar contas. Então, eu só digito aqui, né, clico na célula e já digito automaticamente, né, não preciso fazer mais nada, só digitar direto. Ou se eu errei uma digitação, é só clicar aqui em cima e corrigir a nossa edição. E a partir do momento que a gente termina de digitar, é só clicar Enter, que já vai adicionar aqui. E, por exemplo, chegou ali no dia 15 e eu fiz a tarefa, é só eu marcar aqui do lado que eu fiz. Lembrando que aqui é um formato, um layout padrão, né? Um formato já programado da galeria de modelos, então a gente consegue utilizar ele facilmente aqui só adicionando novas tarefas ou deletando as tarefas que a gente não usa, né? Por exemplo, essas aqui que vieram como padrão a gente pode deletar. E abrindo um novo arquivo, aqui vocês podem ver que é bem parecido com o Google Documentos, né? É bem parecido aqui os atalhos que a gente tem aqui em cima, claro, com alguns específicos das planilhas, mas aqui em cima segue o mesmo padrão, então a gente consegue abrir um novo arquivo, tanto da galeria de modelos quanto do zero, e fazer o mesmo esquema de fazer cópias, abrir um arquivo já existente, compartilhar tanto por aqui quanto aqui nesse outro botão em verde. A gente consegue fazer download também aí no formato editável de Excel ou como um PDF e fazer as mesmas outras coisas que a gente conseguia fazer no Documentos. Então aqui também a gente consegue renomear o nosso arquivo para salvar ele dentro do nosso Google Docs. E aqui também a gente consegue inserir coisas, né? A gente consegue inserir imagens, aqui células, linhas e colunas, né? Que são específicos de planilhas. Então eu vou vir aqui e vou abrir um do zero, uma nova planilha. Lembrando que a gente consegue fazer isso por aqui, abrindo uma planilha em branco. Aqui ela vem com planilha sem título, né? Eu posso dar um título para minha planilha. Vamos dar um exemplo de um controle de contas. E aqui a gente tem toda a nossa tabela pronta para ser editada. Então, por exemplo, aqui a gente vai criar um controle de contas. Eu posso botar aqui o nome da conta, lembrando que é só clicar na célula e digitar. Aqui o valor e aqui o vencimento, por exemplo. E aqui, vou botar conta de água. E aí, para navegar aqui de maneira mais fácil, para a gente não ter que usar o nosso mouse, é só usar as setas do teclado, né? Para cima, para baixo, para os lados, que a gente consegue navegar nas células da nossa planilha. Então, vamos botar a conta de água, a conta de luz e a conta de internet. E aqui a gente pode botar o valor dessa nossa conta. Então, essa nossa conta, ela é R$100 a de água, 200 a de luz e 150 de internet. E aqui a gente coloca um exemplo de vencimentos. Tá? 1 do 2, 2 do 2 e 3 do 2. Ah, coloquei alguma coisa errada. Mesma coisa. Clica na célula que tu colocou errado e só clicar aqui para editar. Pode sobrescrever também, por exemplo, eu quero mudar completamente o conteúdo dessa célula, eu posso botar aqui outra coisa só escrevendo por cima. Mas se eu quero editar só uma letra ou só uma palavra, é mais fácil clicar aqui para editar. Voltamos para a luz. E assim a gente consegue construir uma planilha de qualquer controle ou, enfim,
de orçamentos, de lista de tarefas, que nem a gente estava vendo antes, a gente consegue construir dentro do Google Planilhas. E a gente consegue também personalizar essas células. Então, assim fica um pouco difícil de visualizar. A gente pode selecionar, né, clicando na célula e arrastando para o lado para selecionar mais de uma, né? A gente consegue deixá-las em negrito, né, do mesmo jeito que a gente fazia lá no documentos aqui. Se a gente deixa o cursor aqui em cima, a gente consegue ver o que é cada coisa. E a gente consegue dar uma cor para essa célula. Então, eu vou botar um azul clarinho para a gente conseguir diferenciar o que são as contas e o que é só aqui a descrição de cada uma dessas colunas, né? Se eu der 2 cliques bem aqui em cima, né, perto do final da nossa coluna, ela vai ajustar o tamanho conforme o conteúdo que eu adicionei. Então, vai ajustar para ficar mais fácil de ler também. E eu consigo também adicionar filtros. Então, para isso, eu vou selecionar toda a minha tabela do mesmo jeito. Eu clico na primeira célula e arrasto até o final da minha tabela, né, nesse caso. E aqui em cima, né, nos nossos atalhos, lá no final, a gente tem esse botãozinho aqui, que é para criar um filtro. E aí aqui, por exemplo, eu quero filtrar só a conta de água. Eu tiro aqui a internet e a luz, dou um OK e vai mostrar só a de água. Aqui eu posso selecionar tudo para mostrar novamente, né, as nossas outras contas, e eu posso também ordenar, né, de A a Z ou de Z a A, do jeito que achar melhor. Então aqui a gente tem várias funcionalidades, né, a gente consegue também alterar a cor do texto, consegue alterar a fonte e as mesmas coisas que a gente conseguia alterar lá no documentos, né? Também o alinhamento, né, de cada um desses textos, a gente consegue fazer tudo por aqui. E agora que a gente finalizou o nosso exemplo de planilhas, a gente vai mover para o nosso último exemplo, que é o de apresentações. Mesma coisa, eu vou voltar aqui, como se eu quisesse voltar para as minhas planilhas, e aqui vou acessar apresentações. Mesma coisa, a gente tem a lista das apresentações que a gente acessou aqui e também tem uma galeria de modelos, que é muito legal nas apresentações, para a gente criar uma apresentação divertida, né? Uma apresentação que já tenha um layout legal, assim, pronto para editar. Então, por exemplo, eu vou querer esse layout aqui. Ele já vai vir aqui com vários slides para a gente, de layouts diferentes. Então, aqui uma capa para nossa apresentação, aqui uma capa específica para a sessão, aqui o título e texto ali embaixo. Então, já vem vários modelos diferentes de slides para a gente utilizar na nossa apresentação. E a gente pode editar direto daqui dos slides que já foram criados, ou a gente pode também mudar o layout já dos slides aqui. Então, eu não quero ter uma seção aqui, eu vou clicar aqui em layout e vou mudar para título e corpo, que é igual que está aqui embaixo, né? Mas aí ele vem vazio para a gente preencher da maneira que a gente quer. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação. Aula 1. E aqui vou remover o subtítulo. Aqui eu consigo alterar, né, todo o texto da mesma maneira que a gente alterou aqui em cima, né? Eu seleciono todo o texto que eu quero alterar e boto o título 1. E aqui eu consigo fazer, adicionar os textos. Vocês podem ver também, mesma coisa, é padrão, né, ter os atalhos aqui em cima e ter as abas aqui também. Então, a gente consegue formatar o texto que a gente vai adicionar aqui. Então, eu consigo fazer uma lista, né, de pontos a serem discutidos na minha apresentação, né. Aí eu clico Enter e já vai no ponto 2. E assim por diante. Consigo também colocar em itálico, sublinhar, botar em negrito. Consigo mudar a cor do meu texto.
mesmas funcionalidades que a gente viu antes, a gente consegue fazer nas apresentações também. E a gente também consegue vir aqui na aba de inserir e adicionar imagens do computador ou imagens, né, que já estão no Google Drive, no Google Fotos, então a gente consegue já adicionar essas coisas. A gente também consegue adicionar uma tabela na nossa apresentação, então a gente só seleciona do mesmo jeito que a gente selecionou lá nos documentos, a gente já cria a nossa tabela aqui. Então, por exemplo, eu quero mostrar o controle de gastos que eu estava trabalhando ali nas planilhas, eu consigo adicionar uma tabela aqui para mostrar isso. E aqui a gente consegue, né, alterar, conforme a gente tinha mostrado antes, o layout de cada um dos nossos slides. Então, se eu quiser que todos os slides sejam título e corpo, eu posso vir aqui e ir alterando. Eu posso deletar também, é só eu selecionar o slide que eu quero deletar, clicar com o botão direito e excluir, ou somente clicar no slide e clicar na tecla de deletar no teclado. Também funciona. Então, a gente consegue fazer tudo por aqui. E da mesma forma dos outros dois, né, a gente consegue abrir aqui arquivo, criar um novo arquivo do zero ou da galeria de modelos, compartilhar, fazer download, enviar por e-mail, a gente consegue fazer todas as mesmas coisas com os documentos, as planilhas e as apresentações. Então a gente consegue fazer por aqui. Coisa legal também que a gente pode fazer, eu gostei muito dessa apresentação, mas eu não quero esse tema, eu quero mudar o formato, né? Eu quero mudar o layout da minha apresentação. Eu posso clicar aqui em tema e já vai sugerir vários outros temas aqui para mim. E vai manter o mesmo conteúdo que eu editei, o que é legal, né? A gente só vai mudar para um novo formato. Então, eu prefiro esse daqui. Então, já vai mudar aqui, já mudou o meu título ali que eu tinha, já mudou o meu segundo slide, que a gente tinha adicionado os pontos e a tabela também. Então, a gente consegue manter o conteúdo, mas mudar o tema caso não tenha encaixado com o que a gente tinha pensado no início. E para adicionar um novo slide, é só clicar no mais aqui. Ele vem para o padrão com o mesmo layout que a gente tinha antes, né? Com o layout de título e corpo do texto. Mas a gente pode clicar nessa setinha aqui e escolher qual layout que a gente quer. Então, a gente quer um ponto principal, por exemplo, a gente consegue adicionar por ali também. E da mesma forma do documentos, a planilha e a apresentação, elas são salvas automaticamente. Então, a gente não precisa ficar se preocupando, né, em salvar cada alteração, né, em perder as edições que a gente está fazendo. Elas, a partir do momento que tu tem internet, a tua internet está funcionando, elas são salvas automaticamente na nuvem. Então, a gente fica tranquilo para poder utilizar esse conteúdo depois. Lembrando que todas essas ferramentas, né, o documentos, planilhas e apresentações, eles estão disponíveis para download no celular também. Então a gente pode ter os aplicativos no celular e conectar a mesma conta que a gente conecta usando no computador. Então é só conectar com o Gmail ali na conta que a gente criou, conectar tanto no computador quanto no celular, que vai sincronizar todos esses documentos que a gente tem, tanto no documentos, no planilhas, no apresentações, e a gente vai poder acessar tanto no celular quanto no computador e fazer as edições conforme a disponibilidade. Então, também está disponível para o celular. Aqui uma revisão, né, do que a gente viu na aula. Então, a gente viu o conceito de Google Docs, como que funciona, né, essas ferramentas, o que significa esse armazenamento na nuvem, e a gente teve uma utilização prática do Google Docs, do planilhas e apresentações. Então, por hoje era isso para esse módulo 2. Se vocês gostaram do vídeo, sintam-se à vontade para curtir, para se inscrever no canal e fiquem ligados para o próximo módulo. Muito obrigada!